Capítulo 13. Fogo Santo Interior. Somos chamados para sermos consumidos com o fogo da sua glória, assim como Moisés, Isaías, Jeremias, João, Paulo e outros. Todo o povo de Deus necessitou de sua correção de uma forma ou de outra. Desde os santos profetas até os apóstolos do Novo Testamento. O mesmo acontece hoje. A chave, contudo, é o que faremos com essa correção. O orgulho nos priva de recebermos a correção de Deus. Então, nós abrimos mão do benefício do processo de sua santidade. Mas, se nós nos humilharmos e aceitarmos a sua correção, seremos capazes de ouvir a voz dele com mais nitidez e ver com mais clareza, posicionando-nos para alcançar maior maturidade em nosso relacionamento com Deus. Abacuque escreveu: "Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando for arguído." Abacuque capítulo 2, versículo 1. Esse homem literalmente se posicionou para receber a correção de Deus, sabendo que isso lhe daria melhor visão e entendimento do coração e dos caminhos de Deus. Então ele seria um servo ainda melhor. No ano em que morreu o rei Uzias. Isaías também estava em posição de aceitar o que o Senhor lhe diria. Ele relata: "No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo." Isaías 6:1. Há alguns anos, enquanto eu estava em oração com relação a esse trecho da palavra de Deus, o Senhor falou comigo. Eu estava meditando no fato de que Isaías viu o Senhor em sua glória. Eu pensei: a igreja precisa ter uma nova visão de Jesus em sua glória. Então ouvi o Senhor dizer: "Não é assim que comecei esse versículo." Intrigado, retornei à minha Bíblia e li: "No ano em que o rei Uzias morreu." O Senhor me parou e disse: "O rei Uzias teve de morrer antes que Isaías tivesse uma visão de mim." Ele continuou: "Antes que a igreja tenha uma nova visão de mim, Uzias precisa morrer." Eu pensei: quem é este homem, Uzias, e que relação ele tem com vermos Jesus? Procurei uma concordância e encontrei diferentes referências a ele. Depois li os relatos sobre sua vida e então descobri uma revelação significativa. Uzias era um descendente do rei Davi. Ele foi coroado rei aos 16 anos de idade. No início, ele buscava a Deus diligentemente. Você também o faria se fosse instituído rei de uma nação aos 16 anos. Provavelmente ele estava entusiasmado e humilde ao ver a magnitude daquela tarefa. Está escrito: "Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar." 2 Crônicas 26:5. Pelo fato de que Uzias dependia completamente de Deus, ele foi grandemente abençoado. Ele guerreou contra os filisteus, derrotando-os em várias cidades, assim como árabes, meunitas e amonitas. A nação se tornou cada vez mais forte, tanto econômica quanto militarmente. O povo prosperou sob a liderança dele. Seu sucesso era resultado da graça de Deus em sua vida. Mas algo mudou. O excesso de confiança substituiu a humildade. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. 2 Crônicas 26:6. Não foi quando Uzias estava fraco, mas sim quando ele estava forte que seu coração se encheu de orgulho. Quando ele viu a prosperidade e o sucesso que acompanhavam seu domínio, seu coração cessou de buscar ao Senhor. Ele podia fazer isso por si próprio. Ele sabia como fazer. Suas realizações cresceram. Então ele achou que Deus abençoaria tudo o que fizesse. Antes, ele era abençoado porque humildemente buscava a Deus. Isso não aconteceu da noite para o dia. E pode acontecer facilmente com qualquer um. Deus me advertiu, John. A maioria das pessoas do reino que caíram geralmente não o fez em momentos difíceis, e sim em momentos de abundância. Por quê? Porque quando nós alcançamos grandes realizações, torna-se mais fácil perder de vista o fato de que Ele é quem nos tem dado todas as coisas. Muitas pessoas acabam caindo nesse padrão de ação. Quando são salvas,
Elas têm sede por conhecer o Senhor e seus caminhos. A humildade que possuem é evidente, porque elas buscam a Deus e confiam nele para tudo. Elas chegam à igreja com sede em seus corações. Senhor, eu quero te conhecer. Elas se submetem à autoridade direta de Deus e à autoridade delegada por ele. Em verdadeira humildade, elas recebem correção, não importa como ou quem Deus usa para corrigi-las. Mas elas chegam a um ponto em que já acumularam conhecimento e se envaideceram por meio das experiências e das realizações. Então a atitude delas muda. Em vez de ler a Bíblia com a intenção de pedir, Senhor, revela-te a ti mesmo e os teus caminhos a mim, elas a usam para estabelecer doutrinas e ler o que elas acreditam. Elas não mais ouvem a voz celestial de Deus na voz de seus pastores. Elas se sentem com os braços cruzados em uma atitude de vejamos o que ele sabe. Elas são especialistas em Bíblia, mas abriram mão de sua humildade e mansidão de coração. A graça de Deus se esvai, pois o orgulho a substitui. Veja Tiago, capítulo 4, versículo 6. Esse problema parece acontecer muito facilmente nas igrejas ocidentais, pois existem tantos ensinamentos disponíveis a nós. Nós lemos em 1 Coríntios 8:1 o seguinte: sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O amor não busca os próprios interesses, mas abandona sua vida pelo Mestre e por aqueles aos quais é chamado para servir. O orgulho busca seus próprios interesses por trás de uma máscara de religião. Deus explicou que o conhecimento adquirido sem amor resulta em orgulho. Vamos fazer uma pergunta importante sobre o rei Uzias. Quando o orgulho entrou em seu coração, ele se tornou mais religioso ou menos religioso? A resposta assustadora é que ele se tornou mais religioso. Seu coração se ergueu e ele entrou no templo para adorar. O orgulho e o espírito religioso andam de mãos dadas. Um espírito religioso pode fazer com que uma pessoa pense que é humilde, em razão de sua aparência de falsa espiritualidade. E a verdade é que ela é orgulhosa. Por outro lado, o orgulho mantém uma pessoa algemada por um espírito religioso, pois ela é orgulhosa demais para admitir que é. O orgulho fica bem camuflado na igreja porque ele se esconde atrás de uma máscara religiosa, carismática, evangélica ou pentecostal. Uzias foi então confrontado com a verdade. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 17 e 18. Deus trouxe correção a Uzias por meio desses homens corajosos. E a resposta dele certamente não foi santa. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 19. Uzias ficou irado. O orgulho sempre irá se justificar. A autodefesa sempre virá acompanhada da ira. Uma pessoa orgulhosa culpa todo mundo enquanto se isenta. Uzias dirigiu sua ira aos sacerdotes, mas o problema estava na verdade dentro dele mesmo. O orgulho o havia cegado. Em vez de se humilhar para receber a correção de Deus através daqueles homens, ele permitiu que a ira fosse combustível para o seu orgulho. Lepra surgiu em sua testa, onde todos podiam ver. A lepra, nesse caso, era uma manifestação da condição interior dele, e sua fonte era o orgulho. O mesmo é verdade hoje. A lepra no Antigo Testamento é um símbolo do pecado do Novo Testamento. Muitas vezes o pecado externo não é nada mais do que uma manifestação do orgulho que vem de dentro, que cega e impede que uma pessoa receba a correção de Deus. Após ouvir o que Deus disse ao meu coração quando estava pesquisando sobre a vida de Uzias, eu percebi que o orgulho nos cega e nos impede de ver Jesus. Nós precisamos vê-lo, pois a Bíblia declara que, à medida que nós o contemplamos,
somos transformados à sua imagem. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 18. Nós precisamos vê-lo para que sejamos moldados conforme a imagem dele, e assim receberemos a capacidade de ver como ele vê. O orgulho nos impede de vermos a Deus, cegando-nos e nos colocando em uma arena perigosa de engano. O povo na igreja de Laodiceia pensava que era espiritual, mas a correção do Senhor mostrou o contrário. Eles tinham uma forma de cristianismo, mas lhes faltava as obras de Jesus correspondentes a esse cristianismo. Santo, santo, santo. Isaías viu o Senhor em sua glória. Nós sabemos que foi uma visão espiritual, pois nenhum homem em seu corpo carnal veria a face de Deus e viveria. Quando Isaías viu o trono de Deus, ele não pôde deixar de notar os anjos imensos, aos quais chamou de serafins. Ele escreveu que cada um deles tinha 6 asas, com 2 delas cobriam suas faces, e eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Isaías capítulo 6, versículos 3 e 4. Os anjos não estavam cantando um hino. Existe uma música que se baseia nesse versículo, mas geralmente as pessoas a cantam com uma voz monótona. Não, esses seres angelicais estavam respondendo ao que viam, até mesmo com suas faces cobertas. Cada momento em que outra faceta da glória de Deus era revelada, eles clamavam Santo. Eles clamavam tão alto que a arquitetura dos céus era abalada. É difícil imaginar a arquitetura da terra sendo abalada por um barulho. Imagine então a dos céus. Os anjos não estavam cantando músicas, pensando: eu já estou aqui perto do trono de Deus há trilhões de anos. Eu gostaria de ter um intervalo para visitar outras partes do céu. Não. Eles não queriam estar em nenhum outro lugar, pois o Criador é muitas vezes mais maravilhoso do que sua criação. O salmista proclamou que preferiria estar à porta da casa de Deus do que nas tendas dos ímpios, onde a presença de Deus não habita. Veja o Salmo 84. Por que os anjos clamavam Santo, Santo, Santo? Porque 3 vezes. Esse uso representa um estilo literário encontrado nas formas de escrita hebraicas. A repetição é uma forma de ênfase. Quando nós queremos enfatizar a importância de uma palavra ou frase, nós temos vários métodos de fazê-lo. Nós podemos colocar em negrito, em itálico, sublinhar, usar maiúsculas ou adicionar um ponto de exclamação. Um escritor judeu somente podia usar ênfase, repetindo as palavras. Geralmente suas palavras eram repetidas 2 vezes. Por exemplo, Jesus disse: nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7:21. Jesus não disse Senhor 2 vezes, mas sim colocou ênfase na palavra Senhor, algo que o escritor quis ressaltar. Somente algumas referências na Bíblia são enfatizadas 3 vezes. Uma ocasião ocorre quando o anjo pronunciou o julgamento contra os habitantes da terra no livro do Apocalipse. Ai, ai, ai. Apocalipse 8:13. A mensagem incluída nessas repetições é que os julgamentos que já haviam acontecido tinham sido terríveis, mas o que estava por vir ia além da compreensão. Contudo, somente uma vez na Bíblia um atributo de Deus é mencionado 3 vezes seguidas. Esses anjos não estavam clamando poderoso, poderoso, poderoso. Nem estavam dizendo amor, amor, amor. Nem mesmo fiel, fiel, fiel. Sim, Deus é poderoso. Deus é amor e Deus é fiel. Mas a característica que está acima de todas as outras é a sua santidade. É nessa santidade que encontramos a maravilha de sua pessoa e do fogo de Deus. Ai de mim! Ao vê-lo, Isaías não disse: uau, aí está ele. Em vez disso, ele disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Isaías capítulo 6, versículo 5. A palavra ai já perdeu força na linguagem de hoje. Essa é a palavra usada para pronunciar o maior dos julgamentos de Deus. Como foi dito quando o anjo pronunciou os ais sobre os habitantes da terra, na verdade ele estava dizendo: o julgamento mais severo está prestes a vir sobre você. Jesus usou essa palavra com relação a Judas. A palavra é tão grave que ele disse: melhor seria não haver nascido. Marcos 14, 21. Era algo raro um profeta pronunciar a palavra ai sobre a vida de uma pessoa. O que é mais assustador é o fato de um homem de Deus, como Isaías, pronunciar essa palavra sobre si mesmo. Imediatamente após o seu pronunciamento de julgamento sobre si mesmo, Isaías diz: estou perdido. Estar perdido significa sem estrutura. Isaías estava diante de um Deus santo. Pela primeira vez em sua vida, ele realmente entendeu quem era Deus. E pela primeira vez em sua vida, ele realmente entendeu quem ele era. Naquele momento único, toda sua autoestima se despedaçou. Toda a confiança em si mesmo e na humanidade foi aniquilada. Se havia algum orgulho, ele não podia mais ser encontrado. Isaías se prostrou com o rosto em terra na sala do trono. Cada fibra do seu ser tremia e estava exposta. Ele procurou um lugar para se esconder, mas não pôde achar. Ele viu, mais do que nunca, sua extrema necessidade de misericórdia e graça para que pudesse sobreviver, e ainda mais diante de um Deus santo, que é Senhor de tudo e de todos. Limpeza, culto e clareza de visão. Quando sentiu que não podia suportar nem mais um momento, Isaías descreveu o que aconteceu em seguida. Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Deus concede misericórdia e graça ao humilde. A brasa viva purificou e refinou Isaías. Após ser purificado, ele ouviu a voz de Deus dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8. Por haver sido purificado, ele pôde ouvir a voz do Senhor claramente: quem irá por nós? Em outras palavras, quem produzirá atos de justiça e retidão? Isaías imediatamente respondeu: eis-me aqui, envia-me. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías ouviu as palavras vindas do coração de Deus: vá e diga a este povo, que era seu povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Incluindo no povo, que Deus dizia ser cego e surdo, estavam os profetas e mestres das Escrituras. Eles não estavam falando o que Deus estava dizendo, pois não podiam ouvir claramente. Deus está falando, mas será que estamos realmente ouvindo? Esses versículos me lembram uma conversa com uma pessoa de Deus, um amigo meu. Falei anteriormente sobre ele, o homem que me discipulou na faculdade. Ele me buscou no aeroporto quando viajei até o local em que ele mora. Ele estava meditando e orando por horas antes de minha chegada. Ele me disse chorando: John, Deus tem tanto para dizer, mas ele não tem encontrado pessoas com quem possa falar. Meu coração ardia com suas palavras. Eu sabia que eu estava longe de ser um embaixador do Senhor. Imediatamente me lembrei de Isaías. Assim que ele foi purificado e refinado, a voz de Deus se tornou mais clara e ele foi capaz de proclamar o coração de Deus, não somente os princípios. Eu pensei, não é que não existem pessoas que podem falar dos princípios verdadeiros da palavra. A verdadeira questão é, será que existem homens e mulheres que se separarão e se humilharão para que o processo de purificação de Deus aconteça, para que ouçam perfeitamente o coração de Deus a fim de proclamá-lo? Ceando com Jesus. Voltemos à igreja de Laodiceia, que profeticamente nos representa. Jesus firmemente corrige a igreja e então lhe dá um conselho: seja diligente e arrependa-se. Depende do povo. Ou deveria dizer, depende de nós. Será que daremos ouvidos à correção de Deus ou seremos tão tolos quanto os filhos de Israel? Jesus continuou:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ai, ouça suas palavras à igreja dos últimos dias. Ele diz ao povo que prega e ensina: se alguém ouvir a minha voz. Será que isso não parte em seu coração? Será que temos sido tão impuros em nosso relacionamento com ele devido ao nosso amor por prazeres e interesses pessoais que não temos ouvido seu coração? Será que temos sido tão influenciados pelo padrão do mundo e seus desejos que nos tornamos um povo que diz ouvir sua voz, quando na verdade está longe do clamor do seu coração? Lembre-se de que Jesus disse à igreja que comprasse ouro refinado, roupas brancas, que representam os atos de justiça, e colírio, para que pudessem ver como ele vê. Podemos ver esse mesmo padrão no testemunho de Isaías. Quando ele se humilhou para receber a correção de Deus, ele foi refinado. Após essa experiência, ele tinha paixão em produzir atos de justiça ou obras de santidade. Em seguida, ele proclamou que o povo não estava vendo corretamente. Eles estavam cegos. Eles precisavam de colírio. Deus havia removido o véu dos olhos de Isaías através de sua humildade, da correção e da purificação do Senhor, e também da disposição de Isaías em produzir frutos de justiça. Observe novamente as palavras de Jesus: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa frase tem uma aplicação dupla. Sim, essa é a igreja anterior à sua segunda vinda, e portanto se refere à volta de Jesus. Lucas registra palavras similares de Jesus. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará com que reclinem à mesa e virá servi-los. Lucas capítulo 12, versículos 35 a 37. Nosso mestre nos servirá, embora sejamos nós quem deveríamos servi-lo eternamente. Ele é um servo no sentido verdadeiro da palavra. Ele não tem nenhuma dívida para conosco. E sim, nós é que temos dívida para com ele, mas mesmo assim ele deseja servir os seus fiéis. Ele nos servirá nas bodas do Cordeiro. Existe uma segunda aplicação. Quando Jesus disse: entrarei e cearei com ele e ele comigo, ele não está falando somente das bodas do Cordeiro, mas sim de nos dar o verdadeiro maná, que é a revelação de si mesmo. Ele declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6,51. Ele é a palavra viva de Deus, que nos sustenta. Ver Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. Achando-se as suas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias 15, versículo 16. Jeremias foi alguém que, assim como Isaías, passou pelo processo de purificação de Deus. E, como Moisés, ele não tinha nenhum desejo pelo sistema do mundo. Ele havia se separado para que pudesse conhecer a Deus. Seu prazer era a palavra de Deus. Ele era o seu alimento. Mas por que ele pregava o coração de Deus para um povo que havia se desviado? Jeremias era perseguido. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas, se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Jeremias capítulo 20, versículos 8 e 9. João Batista foi outra pessoa que teve sede da palavra de Deus. Ele havia se separado do mundo e da hipocrisia religiosa. Sua herança era ser treinado em Jerusalém com outros filhos de sacerdotes para ser um líder. Ele abriu mão do que os homens haviam planejado para ele e obedeceu a Deus. No deserto, a palavra do Senhor veio a ele. Ele também foi alguém que comunicou aquilo que estava no coração de Deus. Jesus disse sobre ele: era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com sua luz.
João capítulo 5, versículo 35. Nós fomos chamados para arder com o fogo da glória de Deus, assim como Moisés, Isaías, João, Paulo e tantos outros. Mas isso nunca acontecerá se nós não nos separarmos dos desejos do mundo. Nós fomos chamados para viver como peregrinos e estrangeiros nesse mundo. Nossa verdadeira santificação virá somente quando estivermos com nossos corações ardendo pela sua palavra, a ponto de ela ser nossa meditação durante todo o dia. Então o fogo de Deus arderá fortemente dentro de nós. Quando homens e mulheres se apaixonam, ninguém precisa dizer a eles: pense em seu amado ou sua amada o dia inteiro. Não é preciso, pois a cada momento livre eles estão pensando naquele ou naquela que amam. Malaquias viu dois tipos de pessoas na igreja dos últimos dias. Ambos passaram pelo processo de refinação, que já discutimos nos capítulos anteriores. O primeiro grupo irá reclamar dizendo: que benefício temos ao servir a Deus se os ímpios se divertem mais do que nós? Nós servimos a Deus e continuamos passando por provas e tribulações. Malaquias capítulo 3, versículos 14 e 15. A declaração do segundo grupo é diferente. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Eles amavam a palavra de Deus e seus caminhos mais do que qualquer tipo de sofrimento pudesse ofuscar. Mas o profeta falou sobre o que irá acontecer. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 4, versículos 1 a 3. Ele não está falando do Filho da Justiça, mas do Sol da Justiça. O Sol é uma bola maciça de fogo. É assim que Jesus manifestará a si mesmo nos últimos dias àqueles que o temem. Eles meditarão em sua palavra, por causa do amor puro que têm pelos caminhos do Senhor. O fogo de sua glória se acenderá sobre eles e serão vistos pelos povos que habitam nas trevas. Como nunca antes uma colheita de almas se dará, como resultado da ministração dessas cujas candeias estão queimando e brilhando. Seus corações estarão ardentes por sua palavra, e nenhuma treva se apoderará deles. Nós vemos um vislumbre disso com dois dos discípulos de Jesus após a ressurreição do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Lucas capítulo 24, versículos 13 a 15. Uau! Eles estavam vivendo tempos difíceis, mas eles falavam das coisas de Deus. Ao falarem, Jesus se aproximou. Quando conversamos sobre o nosso temor e amor pelo Senhor, ele se achega. Após Jesus ter se aproximado, veja o que aconteceu. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 27. Que banquete! Ai, como eu anseio ter uma maior revelação de Jesus. Ele é a satisfação dos desejos da minha alma. Enquanto conversavam sobre o que haviam refletido, Jesus se aproximou e abriu seus olhos para que pudessem vê-lo nas Escrituras. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Lucas 24, 31. Pai, abre nossos olhos para vermos Jesus. Eles perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32. Quando foi que o coração de Moisés queimou e sua face brilhou? Quando ele ouviu a palavra de Deus na sua presença. O que lhe deu capacidade de ouvir a palavra diante da sua gloriosa presença?
a decisão de Moisés de se separar do Egito e obedecer àquele a quem ele ansiava conhecer. Ele considerava a representação de Cristo mais valiosa do que os tesouros do Egito, pois olhava para a recompensa. Ai, minha esperança é que um anseio por ele seja profundamente despertado dentro de sua alma.